Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola nessa hora. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, eu venho pedir a sua colaboração e participação. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora, participe. E se já é inscrito, fortalece deixando o like e também o feedback. E antes de darmos início às nossas análises, um resumo rápido e objetivo no que de fato aconteceu hoje, segunda-feira, dia 1º de abril. Infelizmente, poderia ter sido mentira os Reds que aconteceram hoje, mas foi verdade. Os Reds acabaram que um tanto quanto prevalecendo. É bem verdade que desde a semana data FIFA até o final do mês de março, os Reds acabaram em determinado momento sobressaindo. A gente tem que ser honesto, tem que falar a real para vocês. Nem sempre foi possível obter os greens satisfatórios, mas o mês está apenas começando, é mês de abril, e a gente espera que esse mês seja muito mais positivo. É bem verdade também que antes do início da semana data FIFA, a gente vinha numa sequência de greens muito satisfatória, mas desde que deu início a semana data FIFA, a última, do mês de março, aí acabou complicando, acabou atrapalhando, e os Reds acabaram levando a melhor em determinados momentos. Mas bola para frente, segue o jogo, é o futebol, por isso é preciso fazer gestão de banca e saber que vai ter dias ruins, mas o que a gente espera é superar esses dias com dias mais positivos, que os greens venham a prevalecer novamente. E a partir de amanhã, terça-feira, começa a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e alguns outros campeonatos que ainda estão em andamento. Tem Copa da Itália, enfim, tem alguns jogos interessantes amanhã, mas o foco principal amanhã, sem sombra de dúvida, são os jogos da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Vale também uma observação: o início de competição é meio complicado, às vezes um determinado favorito acaba sendo a zebra da rodada, mas torcer para que amanhã os favoritos de fato não titubeiem e de repente acabe atrapalhando os nossos objetivos, beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. Primeiro jogo analisado é Milionários da Colômbia enfrentando a equipe do Flamengo. Milionários que tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos, não vive um bom momento a equipe do Milionário, 2 empates, 5 derrotas. Já o Flamengo está voando, é a melhor equipe do Brasil no momento, em termos de rendimento, em termos de elenco, em termos de futebol, em termos de aplicação, e o Flamengo que melhorou muito, após o Tite arrumar a casinha, ajustar, dar sua identidade para a equipe, uma equipe que, mesmo quando estava nos seus bons momentos, vencendo, mas quase sempre sofria gol. A equipe agora, nos últimos 9 jogos, em 7 não sofreu gol, e nos últimos 6 não sofreu gol, marcou 14 gols, uma média positiva aí de 1,5, um pouquinho acima de 1,5 por partida, e sofreu apenas 2. Isso mostra o quanto o Flamengo evoluiu defensivamente, o que é muito importante para uma equipe que quer buscar os principais títulos nessa temporada. Já o Milionário, como mandante, nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, continua com rendimento abaixo da média, abaixo do nível satisfatório, marcou 6 gols, sofreu 7, um ataque razoável e uma defesa também razoável, sofrendo 1 gol negativo e positivo por partida. O que esperar amanhã é uma estreia positiva do Flamengo, favoritaço, independente se vai jogar em casa ou fora, diante de adversários, com todo respeito, Milionários desse quilate, o Flamengo vai ser sempre favorito, e amanhã não poderia ser por menos. O Flamengo é favorito, probabilidade para cá exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora, partindo para o segundo jogo, agora a Copa Sul-Americana, Corinthians enfrentando o Racing fora de casa. É o Racing Montevidéu do Uruguai, não é aquele Racing da Argentina. O Racing que tem 3 vitórias e 3 derrotas. E eu dei uma observada aqui, essas 2 equipes se enfrentaram no ano de 2010. O Racing perdeu em casa por 2-0 e jogando em São Paulo, o Corinthians venceu por 2-1, se não me falha a memória. Ou seja, em casa o Corinthians chegou a sofrer gol dessa equipe, mas fora de casa venceu por 2-0. O Racing, que nos últimos 6 jogos como mandante venceu 2 vezes, empatou 1, perdeu 3. Também uma equipe mediana, uma equipe sem muita expressão, uma equipe com pouco poder, digamos assim, ofensivo e defensivo também, uma equipe de pouca tradição, fazendo comparativo com o Corinthians, fica muito aquém, e o Corinthians que tem uma derrota nos últimos 9 jogos. O Corinthians tem bom retrospecto, pelo menos no que diz respeito a estes últimos 9 jogos, com 6 vitórias e 2 empates e 1 derrota,
marcou 19 gols, uma média positiva de 2 gols por partida, sofreu 6, uma média inferior a 1 gol negativo por partida. Já o Racing marcou 7 gols, sofreu 7, média positiva e negativa de 1 gol por partida. Fora de casa, o Corinthians nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates, não perdeu, marcou 9 gols, média positiva de 2, continuou com essa média positiva de 2 e sofreu apenas 3 gols. O ataque e a defesa se mostraram bem eficientes. E eu acredito que o Corinthians, assim como o Flamengo, lógico que ambos em competições diferentes, o Corinthians pela Sul-Americana, o Flamengo pela Libertadores, o Corinthians, assim como o Flamengo, acredito numa vitória pelo placar de 2-0 ou fora vence, empate anula, até mesmo mais de 1,5 gols aqui, com todo respeito a Montevidéu, pela força do adversário, que não é tão, digamos assim, poderoso em termos de aproveitamento, em termos de qualidade técnica. Eu vejo o Corinthians com grande probabilidade de vencer, ou até mesmo mais de 1,5 gols no bilhete para os mais ousados, beleza? Agora partindo para a Polônia, rodada 25, né? Lechia e Odra Opole. O Lechia, que é o segundo colocado, com 47 pontos, e o Odra, que é o 10º, com 36 pontos. O Lechia está invicto a 10 jogos, com 9 vitórias e um empate. Dentro de casa são 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e um empate. Momento muito positivo do Lechia, arrancada aí muito importante, muito positiva. Marcou 21 gols, sofreu 4 nos últimos 8 jogos dentro de casa, uma média positiva de 2,5 e uma defesa com números muito sólidos. Já a equipe do Odra, fora de casa, uma vitória nos últimos 10 jogos, um péssimo visitante, um grau de aproveitamento muito fraco, muito pobre, 6 derrotas e 3 empates, marcou 5 gols, né, nos últimos 10 jogos fora de casa e sofreu 15, uma média negativa de 1,5. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 2 vitórias do Lechia, 3 derrotas e um empate. O Odra levou aqui um pequeno favoritismo aqui, né? Vantagem, melhor dizendo, mas eu acredito que pelo momento do Lechia, pela essa arrancada aí e esses números expressivos, eu acredito que dá sim para pensar numa vitória amanhã, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Lechia 2, Odra 0, probabilidade de placar exato, um jogo com cara de 2-1. Lugano e Basel, primeira Liga da Suíça, rodada 30, campeonato chegando na sua reta final. O Lugano, que é o terceiro colocado, com 49 pontos, e o Basel é o 10º com 33 pontos. O Lugano está invicto a 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Dentro de casa, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota nos últimos 6. Marcou 10 gols, uma média positiva de 1,5, sofreu 7, média negativa de 1 gol por partida. Já o Basel, nos últimos 6 jogos, foram 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Fora de casa, nos últimos 6, foram 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou 5 gols, média positiva de 1 e sofreu 11, média negativa de 2. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, 2 vitórias do Lugano, 3 empates, 1 derrota, matematicamente um equilíbrio, né? Mas eu acredito que ainda assim o Lugano é favorito pelo momento do Lugano, pelo rendimento, pelo grau de aproveitamento na temporada, pela sua situação na tabela de classificação, pelos números também, pelo setor de ataque, defesa, e até mesmo por contabilizar também essa vantagem aí mínima, mesmo que seja de uma vitória nos últimos 6 jogos entre eles. Beleza, pessoal? Probabilidade de placar exato, 2-1 ou mais de 1,5 gols. Vitória do Lugano é a probabilidade para esse jogo de amanhã. Agora, para finalizar o top 5, Dinamarca, grupo do rebaixamento, Odense e Vejle. O Odense, que nos últimos 6 jogos obteve 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em casa, nos últimos 6, 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Oscilou, marcou 6 gols, sofreu 7, média positiva de 1, negativa também de 1. Já no confronto direto, 3 vitórias e 3 derrotas, empatados tecnicamente aqui em termos de aproveitamento nesse confronto direto nos jogos aleatórios. Já no jogo como mandante, né, ainda no que diz respeito ao confronto direto, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, uma pequena vantagem aqui da equipe do Odense jogando dentro de casa. Já o Vejle, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. Fora de casa, 9 jogos sem saber o que é vencer, aproveitamento ruim, pífio, 4 derrotas e 5 empates, empatou bastante, isso é um sinal de alerta, marcou 5 gols, sofreu 11, média positiva aí inferior a 1 gol por partida, e negativo, né, de 1 gol negativo por partida, já que sofreu 11 nos últimos 9 jogos. Aqui uma vitória do Odense, aqui um empate anula também, eu vejo com bons olhos, né? E um mar de 1,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Probabilidade para cá exato 2-1 ou um mar de 1,5 gols no bilhete. Finalizando o top 5 da próxima terça-feira,
dia 2 de abril. Agora, para os mais ousados que querem entrar na vitória seca no top 5 do Binguinho, por sua conta e risco, a dica para amanhã seria Flamengo, Corinthians, Leste, Lugano e Odense. E a tripla do dia fica por conta, segundo as análises áudio e vídeo, fica por conta do Flamengo, Corinthians e Lugano. A tripla do dia áudio e vídeo. E a tripla promissora áudio e vídeo fica por Odense, Leste e River Plate da Argentina. Beleza, pessoal? No final do vídeo, outras entradas e probabilidades, top 5, tripla do dia, tripla promissora, um top 10 e algumas sugestões de bilhete pronto. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fique com Deus. E uma ótima terça-feira.